Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Chegando aqui para gravar mais um vídeo para o canal Um Pouco de Tudo com Marilene Lopes. Gente, tentei gravar esse vídeo durante o dia, mas eu sempre falo para vocês que eu sempre que cuido das minhas coisas, né? Quando tem ali uma oportunidade, aproveito para fazer meus tapetes. E não tenho assim tempo de gravar vídeo todos os dias, porque também de vez em quando tem que sair para resolver algumas coisas de exames, né? As pessoas que me acompanham já sabem mais ou menos o que está acontecendo. Mas enfim, glória a Deus, porque eu estou bem, o Senhor está cuidando de mim, né? Estou feliz com meu Deus e isso é o que importa, né? Deus no controle das nossas vidas. Hoje eu tô aqui para falar de um assunto, eu sempre sou a última a falar, né? Mas eu gosto de primeiro ouvir as pessoas comentando, ouvir as lives, né? Ouvir os vídeos, ouvir a Ronilda, mãe solteira, contando, a pastora Tatiana também contando, ouvir a Rosa de Saron e o irmão Eric Ribeiro. Então primeiro eu assisto, né? Não dá para assistir tudo, né, irmão? Mas eu vou tentando assistir aos poucos. Sobre o pastor Aderli Nelson Rocha, né? Esse comentário que esse senhor fez. Eu estava falando hoje à tarde que o pessoal está esquecendo de ler a Bíblia antes de subir no altar do Senhor e sobe lá para falar da sua vida, contar as suas histórias, né? Maltratar as pessoas que eles querem maltratar, usando o nome de Jesus e embaixo muitas pessoas glorificando a Deus que não é, né? Porque para você glorificar Deus, aquela pessoa que está em cima do altar tem que estar pregando a palavra de Deus. Irmãos, eu quero saber qual é o intuito de um pastor, uma pessoa que, segundo as irmãs, eu não acompanho esse senhor de jeito nenhum, não acompanho mesmo, ouço os comentários que ele faz, mas sinceramente, sabe, nem me deu vontade de ir atrás de ver a pregação desse senhor, porque o homem que se diz um pastor, que chega numa igreja para chamar as irmãs de desgraça, buchuda, olha gente, eu gordinha, né? Teimosa, né? E que a mulher tem que se rastejar. Nós não somos serpente para nos rastejar, tá? Mulher não tem que se rastejar coisa nenhuma. Então o que está acontecendo, irmãos, é que muitos desses personagens que se dizem pastor, né, estão subindo no altar para falar de si mesmo. Estão esquecendo de ler a palavra de Deus. E eu queria falar para vocês, minhas irmãs, olha, não glorifique, não dê glória, né? A gente vê tantas vezes, eu não só vi esse pastor, mas outros e outros chamando as irmãs, até xingando as irmãs na igreja, e as irmãs, glória a Deus, glória a Jesus, fala mesmo Jesus, que Jesus não está falando nada disso, é Ele que está falando da sua própria carne, revoltado com alguma coisa, né? Irmãos, vamos nos respeitar. Olha, Jesus fala que, Jesus nos ensina na sua palavra, né, que nós devemos respeitar os nossos esposos. Nos ensina na sua palavra. Mas isso não quer dizer se rastejar, não. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Eu quero deixar aqui uma palavra bem conhecida, Efésios 5, capítulo 22, Efésios capítulo 5, me desculpa, irmã, a partir do versículo 22. Eu vou ler aqui para você. Na tradução da minha Bíblia fala o lar cristão, aí marido e mulher. Diz assim, as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos. Não disse você tem que ser. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor,
Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos, né? Mas o 25 diz assim: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, né? Olha o amor que Cristo tem pela igreja. E olha o que está sendo ensinado aqui, que o marido deve fazer pela sua esposa, né? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, o que acontece hoje em dia, irmãos, é isso. Pessoas que sobem no altar para falar de si mesmo, trazer os problemas de sua casa, às vezes tem um relacionamento que não é desejado, né? E ao invés de cuidar disso no seu lar, traz para o altar do Senhor, né? Traz para pregar. E eu fico assim pensando, mulheres lá embaixo, fala mesmo Jesus. Jesus não está falando nada disso. Quem está falando é o homem da sua própria carne. Vocês tomem cuidado com isso, irmãos. Aprendam a glorificar a Deus e não ao homem, né? Nós temos que ter discernimento para saber quando Deus está falando e quando é o homem que está falando de si. Onde é que Jesus, tendo, né, ensinado que o esposo tem que amar a sua esposa como ele amou a igreja, ao ponto de dar sua vida, vai usar alguém, esse senhor Alderi Nelson Rocha, para chamar a mulher de desgraça, para chamar a mulher de teimosa, ao ponto de dizer que ninguém quer essa mulher, né? Esse homem tem falado coisas horríveis de nós mulheres. Nós somos amadas de Deus. Deus nos ensina a ser obediente, mas também nos ensina que nós somos amados por Ele, e ensina que os nossos esposos devem nos amar ao ponto de dar sua vida por nós, como Ele deu a vida pela sua igreja, né? Irmãos, eu sei que tem problemas difíceis, né? Tem problemas difíceis para ser resolvido, mas não é para trazer para o altar da casa de Deus, né? Ali onde a casa de oração, ali onde as pessoas se juntam para adorar a Deus, para aprender. Suba no altar, antes de subir, leia a palavra de Deus. Traga uma palavra de renovo, traga uma palavra de ensino, traga uma palavra de orientação. Se eu chegar numa igreja, irmãos, olhe que eu fui ensinada. Eu até falo que muitas das vezes eu tenho vontade de dar algum estudo aqui falando sobre casamento, porque eu acho que quem tem, eu acho que é 36 anos, eu já até esqueci, vou fazer as contas de direito, vai para 37 anos de casado, já sabe falar alguma coisa, né? Já tem alguma experiência. E às vezes eu falo assim, Senhor, muitas das vezes eu tenho medo de falar, porque eu fui ensinada assim como está aqui em Efésio, né? Eu fui ensinada. Uma vez o meu genro chegou em casa e ele viu eu levando a toalha para o meu esposo, né? Separando a roupinha dele, mas não que ele me obriga a isso, não, irmão. É que eu tenho prazer de cuidar do meu esposo, né? Eu tenho prazer de cuidar da roupinha dele, de ver ele andar arrumadinho, de cuidar da minha casa. Então eu tenho prazer de fazer isso.
Já tem irmãs que já não têm condições de fazer tudo isso porque tem muitos filhos, não dá conta de fazer tudo isso, né? Mas a gente vai se organizando e vai dando tudo certo. Nós temos 24 horas, né, para resolver as nossas coisas. Então eu tenho vontade de trazer um estudo, mas eu fico pensando assim porque eu fui ensinada dessa forma, né, de cuidar da minha casa. Às vezes você pode dizer assim, mas é porque você não trabalha. Não, não, eu já trabalhei muito. Mas foi como eu aprendi, né? Mas cada casal sabe como dirigir o seu lar, né? O casal cristão, ele sabe como dirigir o seu lar. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ela sabe conversar, ela sabe dizer, olha, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Agora, um pastor que deveria estar orientando os casais, né? Orientando, ir numa igreja, num altar onde tem muita gente, pregar dessa forma, chamar as mulheres, dizer que mulher tem que rastejar. Eu volto a dizer, não, irmão, nós não somos serpentes, nós não temos que rastejar coisa nenhuma. A Bíblia fala que nós temos que ser amada assim como Cristo amou a igreja. Nós temos que nos valorizar. E é isso. E eu não glorifico. Se eu chegar numa igreja e eu ver um pastor falando dessas coisas, não importa quem seja, eu nem sei se eu não pegar minha Bíblia e pôr debaixo do braço e vou para casa. Porque eu já estou cansada também de ouvir pessoas trazer problema de casa, levar para o altar da igreja e sair novos convertidos, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, pensando, é assim, pois agora, deixa eu chegar lá em casa, que aí a coisa vai mudar. Olha só o perigo, irmão, o perigo de quem sobe no altar, esquece de ler a palavra de Deus, esquece que nós temos que levar a palavra de Deus e começa a falar da sua vida e começa a trazer os seus problemas e começa a querer se vingar, né? Porque tem muitos que é muito valente na igreja, mas a gente sabe que em casa não tem domínio nem na sua casa. A gente sabe de muita coisa, irmão. É porque a gente não quer escandalizar. Mas a gente sabe de muita coisa. Então é bom que comece a respeitar. Comece a respeitar as pessoas, comece a respeitar as mulheres, comece a respeitar a igreja, comece a respeitar o altar. Porque está ficando feio. Vou colocar aí no título, né? Esqueceram de ler a Bíblia antes de subir no altar. Porque realmente é isso que está acontecendo. Estão esquecendo de ler a Bíblia antes de subir no altar, de ler a palavra de Deus, para ir contar a história da sua vida, trazer problemas da sua casa e se vingar da sua esposa em cima do altar do Senhor. Tá feio. Tá feio. Mas eu tenho certeza que vai haver uma mudança. Porque hoje em dia as pessoas estão muito espertas e estão falando mesmo e tem que falar. Não é escandalizar, não. É abrir os olhos. Mulheres, se sintam amadas. Se sintam amadas. Assim como Jesus amou a igreja, né? Ele ensinou que nós devemos ser amadas. Assim como ele amou a igreja e deu a sua vida por ela. Assim tem que ser os nossos esposos. Nós temos que andar em concordância com o nosso esposo. Mas nós também não temos que rastejar. Jesus nunca falou isso. Nunca deixou isso escrito na palavra dele. Quem está falando de si mesmo. E eu não gostei desse negócio de buchudinho não, tá? Chamar de buchuda não. Eu tô gordinha assim. Mas eu sou amada. Deus me ama. Né? Deus me ama. E eu tenho certeza que aqui na minha casa eu sou amada pelo meu esposo, pela minha filha, pela minha família. E eu não vou me entristecer por isso. Mas eu fiquei brava porque eu já estou cansada, irmã, de ver. Eu já assisti muitas vezes isso. Isso não aconteceu só agora, isso vem acontecendo há muito tempo. E eu já vi pessoas sair da igreja por causa de gente que sobe ali em cima, esquece de pregar a palavra e começa a falar de si mesma. Contar só a história de sua vida e nada de Deus. Nada de palavra, nada de evangelho, nada de ensinamento, nada de Deus. Falando só de si mesmo. Então é isso, deixa eu parar.
né, parar por aqui. Mas quero dizer para você, mulher, se ame, não rasteje. Você tem que andar lado a lado, não rastejando. E você é linda, você é especial, você é amada de Deus. Mulheres, não aceite essas palavras. Você é amada de Deus. Então, eu fico por aqui. Que Deus vos abençoe. Eu vou tentar trazer qualquer dia um estudo aí sobre casamento. Eu vou tentar falar de mim, assim, a minha história, mas baseado aqui, ó. A minha base é a palavra de Deus. Então é isso. Fiquem com Deus. Se gostaram do vídeo, se gostaram do conteúdo, gente, compartilhe. Se inscreva no canal, dá aquele joinha para fortalecer, né? Eu tô aprendendo aqui pedir. Dá aquele joinha, tô aprendendo aqui, a irmã Ronilda falou hoje e eu decorei. Dá aquele joinha, né? Vou pedir o joinha, pedir que se inscreva, que compartilhe e vamos ler a palavra de Deus para a gente não estar aí comendo qualquer alimento estragado, irmãos, de pessoas que se dizem muito sábias, mas na verdade está sendo usado de outra forma, não da forma que Deus quer. E vou ficando por aqui, até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.